que é dogma? Primeiro nós temos que entender o que é dogma, porque senão a gente vai achar, como muita gente que não conhece a igreja acha. Tem gente que acha que dogma é uma verdade inventada pela igreja. Errado. Dogma não é uma verdade inventada pela igreja. Dogma é uma verdade atestada pela igreja. Vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Tem gente que fala assim: dogma, a igreja inventou isso aí para amarrar os católicos. Agora você vai ter que acreditar. A igreja está falando que é isso. Isso não é dogma. Dogma é uma verdade existente que em algum momento foi questionada. E aí, quando essa verdade é questionada, a igreja entra e fala: calma aí, deixa eu esclarecer para vocês. Vou dar um exemplo, só para vocês entenderem um dogma. Por exemplo, a minha mãe está aqui na missa. Sabiam disso? Algumas pessoas sim, porque conhecem minha mãe. Outras pessoas não sabem. Quem conhece a minha mãe sabe quem é minha mãe, ok? E quem não conhece a minha mãe não sabe quem é minha mãe. Agora, o dogma: a minha mãe continua sendo minha mãe sem você saber quem é ela? Sim. Entendeu? Eu não estou inventando que a minha mãe é minha mãe. A minha mãe é minha mãe, verdade. Só tem uma mãe, eu só tenho uma mãe, claro. E a Virgem Santíssima é minha mãezinha do céu. Mas a mulher que me gerou no seu ventre só tem uma. Você conhecendo ela ou não conhecendo, ela continua sendo a minha mãe. Tá entendendo? Isso é um dogma. Mas aí, a minha mãe está aqui. Tem gente que conhece. O nome da minha mãe é Rita. Tem gente que não sabia. Acabei de dar um dogma para vocês. Mas a minha mãe passou a se chamar Rita agora porque eu falei? Ela já se chamava Rita. Mesmo você não sabendo que o nome da minha mãe é Rita, é Rita. Só que agora eu estou falando para vocês, porque foi uma dúvida que eu gerei aí no coração de vocês. E a mãe do padre está aí. Qual que será que é a mãe do padre? Qual que é o nome da mãe do padre? Estão entendendo o que é dogma? Eu estou sendo muito claro para a gente entender. Dogma não é uma verdade inventada. Deixa eu inventar essa verdade aqui para eu dar um cala-boca nos católicos. Não. Dogma é uma verdade que sempre existiu, sempre. Mas olha só, todo mundo sabe, a maioria sabe. Qual que é o bairro que eu nasci e fui criado? Santa Cruz. O povo lá de Santa Cruz sabe quem é minha mãe. Claro que conhece. Todo mundo sabe que minha mãe é Rita. Todo mundo sabe que ela tem o Júlio, o Julinho, a Cristiane, a Juliane. Eu vou precisar lá em Santa Cruz, ir lá no meu vizinho, que me viu moleque correndo no mato, bater no portão dele e falar assim: vim te contar. O que você veio contar, Julinho? Minha mãe se chama Rita. Fala: esse moleque tá maluco. Esse menino está caducando. Preciso bater na porta do vizinho para falar que o nome da minha mãe é Rita? Não. Mas aí mudou. Teve uma vizinha lá que vendeu a casa, foi embora e veio morar outra vizinha nova com um vizinho lá que estão casando. Essa vizinha sabe o nome da minha mãe? Então eu vou lá. Tá sabendo? Aí a vizinha nova falando: tem um menino aqui que nasceu, ele é padre. A mãe dele mora aí. Acho que o nome da mãe dela é Robert Silvia da Silva Moreira. Não, isso é mentira. Aí eu vou lá: opa, que história é essa aqui? Que o nome da minha mãe é esse nome bonito aí que você falou, não é não? O nome da minha mãe é Rita. Entendeu o que a igreja faz? Quando surge uma dúvida, quando surge um questionamento, quando alguém questiona uma verdade que já existe, a igreja entra e fala assim: calma aí, que eu sei a verdade e eu vou dar para vocês. Isto é dogma. Entendeu? Você precisa entender isso.
Porque se você não entender isso, você vai achar que dogma é aquilo que eu falei. É uma verdade inventada pelo tirano do Papa para amarrar os católicos. O dogma da Imaculada foi declarado no século XIX, 1854. Nossa, padre, essa igreja está muito atrasada. 1900 anos depois? Sim, foi a hora que o vizinho bateu na porta para falar besteira. Antes não precisava. Você acha que precisava ter lá na Bíblia Evangelho de São Fulano? Preciso dizer para o João, preciso dizer para o Mateus que o nome da mãe de Jesus é Maria, e ela não teve mais filhos, e ela precisava contar essa história lá para alguém? Eles já sabiam, gente. Eles estavam lá com ela todo o tempo. Na Bíblia só tem aquilo que o povo precisava saber. Aquilo que o povo já sabia não tem na Bíblia. Por isso o dogma só foi proclamado 1900 anos depois. Foi a hora que um bando de gente de cabeça meia voada começou a falar assim: não, essa mulher ela não é imaculada coisa nenhuma, ela tem pecado. Ah, não leram a Bíblia. Não leram a Bíblia. Porém inimizade entre ti e a mulher. Como é que Nossa Senhora vai fazer parte de quem ela é inimiga? Existe uma inimizade. Satanás odeia, é inimigo da Virgem Santíssima. Como é que ela vai fazer parte num trem que é do demônio? Não pode. Começaram a dizer: não, essa mulher tem pecado, ela é qualquer uma. Puxa vida. Lá no céu existem 7 serafins. É o número 7. Destes 7 nós conhecemos 3. Ok, então sabido dos anjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Desses 7 nós conhecemos 3. Os serafins são aqueles que estão mais próximos de Deus, que não saem da presença de Deus. Eles se consomem, eles ardem, eles queimam de amor por Deus sem se consumir. Como a sarça que ardia, assim são os serafins. Eles ardem de amor, é um amor ardente por Deus. Eles contemplam a face de Deus toda a eternidade. Aí Deus chamou Gabriel e falou assim: você vai lá que você vai levar uma mensagem muito importante. Por isso ele é conhecido como arcanjo. O anjo é aquele ser espiritual criado por Deus, que traz e nos cuida, nos dá mensagens. Os arcanjos, eles são mensageiros, mas mensageiros de uma mensagem especialíssima. Por isso eles não são só anjos, eles são arcanjos. Então Deus chamou Gabriel e falou: você vai lá que você vai levar a mensagem mais importante de todas. Aí vem Gabriel, bonitão, todo poderoso, serafim, poderosíssimo. Quando ele entra no quarto, um cubiclinho desse tamanico, o quarto de Nossa Senhora. Deus deu a graça de eu poder estar lá. É um trem desse tamaninho, pequenino assim. Aí vem aquele anjo poderoso, que ama a Deus assim, ó, que vê Deus face a face, que o peito dele chega a arde de amor. Na hora que aquele anjo entra no quarto, ele fica estupefato. Ele fica, vou usar uma, não é isso, mas para vocês entenderem, ele se assusta. Tanto ele se assusta que na hora que ele aparece, ele fala assim, ele troca o nome dela. Vocês perceberam? Ele não fala só Ave Maria. Ele toma um susto. Vocês estão entendendo o susto aqui? Só para entender. Ele fica tão impressionado que ele vê, ele diz assim: Ave cheia de graça. Ele troca o nome dela, ele não fala só Maria. Ele a trata como cheia de graça. Aquilo que a gente reza no latim, gratia plena. Ele fala no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Ele diz que caritomene. Que caritomene só tem uma vez na Bíblia todinha. Só tem uma vez essa palavra, é para ela. Como é que essa mulher vai ser qualquer uma?
Se na Bíblia toda, com aquele tanto de palavra que tem, só tem uma palavra que só é usada uma vez, e é usada para ela. Quando o anjo... gente, não é isso não. Quem está vendo essa homilia, eu vou falar um trem aqui errado, mas só para a gente entender. E não é isso não. A angelologia não nos ensina isso. Isso é coisa da minha cabeça doida. Mas eu imagino, Gabriel, né? Não foi isso que aconteceu não, porque ele é um anjo, ele tem sabedoria divina, né? Ele tem uma sabedoria espiritual. Mas vamos criar aqui uma imagem, só para a gente entender. Eu imagino Gabriel falando assim: puxa, na hora que eu chegar lá no quarto, ela vai me ver e ela vai ficar assim: meu Deus, é um anjo, né? Não é assim? Imagina se o Papa Francisco entrasse aqui agora, como é que você ia ficar? O Papa, não é assim que a gente faz? Meu Deus, o Papa. Se Dona Aninha entrasse aqui, meu Deus, é o cardeal. Eu imagino Gabriel pensando assim: quando eu entrar no quarto, ela vai falar: meu Deus, é um anjo. Quando ele entra no quarto, ele fala: é ele que toma um susto. É ele que fala: que é isso? Que mulher é essa que ama a Deus mais do que eu? Que amor ardente é esse que arde no peito dessa mulher mais do que o meu amor por Deus? Por isso ele diz: ave cheia de graça. Ele troca o nome, de tanto que ele tomou uma sacudida assim que deve ter voado até umas penas da asa dele. Nossa Senhora. Sim, ele entra. Que mulher é essa? Ave cheia de graça. Ave cheia de graça. Aquela a quem Deus pôs inimizade entre ela, a sua descendência e o inimigo, não poderia participar da desobediência de Eva. Eva, até um momentinho, tem a história muito parecida como Nossa Senhora. Calma que eu não vou falar heresia não. Mas no início Eva era imaculada. Ela não tinha pecado não, ela foi criada imaculada. Eva tinha um noivo, estava prometido em casamento, já tinha até uma fazenda, botou lá uma placa assim na porteira, Éden, era o nome da fazenda. Sim, tinha um tanto de bicho lá dentro, era um zoológico. Tinha tudo. Tinha um noivo, o Adão. Recebeu a visita também de um anjo aí. Só que o anjo que foi visitar a Eva era o Satanás. E aí ela bateu um papo com Satanás. Quando a Eva bateu um papo com Satanás, brotou um fruto podre, fedorento, chamado pecado original. A diferença de Nossa Senhora para Eva é: Eva colheu o fruto. A Virgem Santíssima ofereceu o fruto do seu ventre. Que coisa linda. Enquanto Eva ficou na ponta do pé para catar um fruto podre, a Virgem Santíssima, na bendita árvore da cruz, ofereceu o fruto do seu ventre. Deixa eu dizer uma coisinha. Por que você quer exigir de Deus como Eva e não oferece a Deus como a Virgem Santíssima? Aqui está toda a diferença. Eva quis exigir: eu quero ser como você. Por que você não come daquele fruto? Porque se você comer daquele fruto, sabe por que ele não quer que você coma? Porque seus olhos vão se abrir e você vai ser como ele. Exigência: eu quero ser como ele. A diferença da Virgem Santíssima para Eva é que Eva exigiu ser como ele. É impossível ser como Deus. Quem como Deus? Não é isso? O nome de Miguel? Enquanto uma exige, a outra oferta. Que a Virgem Santíssima nos ensine com o seu testemunho a não exigir nada de Deus. Para de exigir de Deus. Por que você está exigindo de Deus? A gente briga com Deus porque a gente exige dele. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para exigir alguma coisa? Ofereça, oferte.
A Virgem Santíssima deu o que ela tinha de mais precioso. O bendito é o fruto do ventre dela. E no alto da cruz, ela olha e é a Virgem oferente. A gente até canta: sobe a Jerusalém, Virgem oferente, sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. E junto à tua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te mas ofereceste por nós. Por que você quer exigir? Por que você quer continuar exigindo a Deus? Exigindo de Deus aquilo que você não tem que exigir. Às vezes nós incompreendemos Deus porque a gente quer exigir, a gente quer pedir. Ah, padre, mas eu não posso pedir? Claro que pode, Ele é Pai Todo-Poderoso. E no Filho nós podemos pedir tudo ao Pai. Mas o Filho já nos deu a receita. O Filho diz, quando você quiser rezar, diz assim, ó: Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. Não exija não. Para de querer exigir de Deus. Você está brigando com Deus há tanto tempo. Você está numa briga ferrenha com Deus porque você ainda não entendeu que você não tem direito de exigência. Para, em nome de Jesus, está na hora da gente parar. A gente precisa oferecer. A Virgem Santíssima ofereceu aquilo que ela tinha de mais sagrado, o seu Santíssimo Filho. Enquanto Eva colheu o fruto, a Virgem Santíssima ofereceu o fruto. Agora aquela que levou Deus no seu ventre não poderia ser marcada pela mancha do pecado. Por isso, em previsão dos méritos do seu Santíssimo Filho, Deus a preservou da mancha do pecado, imaculada. Só que essa era uma verdade que já era sabida para o povo. O povo da igreja nascente, a igreja primitiva, o povo sabia disso com clareza, não precisava dizer. Até que chega depois daquela coisa toda que aconteceu, que eu nem vou dar ibope para isso, começou uma brigaiada, a igreja não pode, agora eu vou fazer outra, e aquela coisa toda. Começaram a questionar a Virgem Santíssima, não no início, porque nem no início da revolta protestante, Lutero questionou a Virgem Santíssima. Isso que acontece hoje aí, isso é loucura da loucura. No início, quando houve a reforma, que chamam, mas é revolta, porque ele só se revoltou, ele não reformou coisa nenhuma, porque continua mudando e mudando e mudando e mudando, até hoje, não tem reforma coisa alguma, é revolta. Houve uma revolta no coração daquele homem, que não quis mais obedecer a Deus através da igreja, e foi embora da igreja. Aí começaram, depois de séculos, questionar a Virgem Santíssima. Aí foi quando a igreja, mãe e mestra, precisou dar a resposta. Por isso o dogma da Imaculada foi declarado em 1854 pelo Papa Pio IX. É só por isso. Aquela que traria o Salvador no seu ventre não poderia ser marcada pela mancha do pecado. Então, por causa dele, o Pai a separou. Mas você poderia pensar, e aqui eu acabo essa pregação, você poderia pensar: mas padre, mas nosso Senhor não veio para salvar a todos? Se a mãe dele não tinha pecado, ela não precisou de salvação. Engana-se quem pensa isso. Se ele nos salvou, ele a salvou de forma excelente. E aí eu já dei esse exemplo aqui, mas eu acho que é o mais prático para a gente entender. Imagina que tem uma pessoa andando na rua, tem um buraco na rua, nesse buraco tem um monte de lama, essa pessoa cai no buraco. Aí eu estou passando pela rua, vejo essa pessoa no buraco, o que eu vou fazer? Vou tirá-la do buraco. Só que ela está suja, vou pegar aquela mangueira de incêndio ali da igreja,
É um banho poderoso, um banho que arranca toda a caraca, arranca tudo. É um banho daquela mangueira do caminhão do bombeiro. Depois eu pego um secador, aqueles grandão, poderoso. Depois eu boto um cabeleireiro, um barbeiro, faz a cabeça, maquiagem. Novinha, tá brilhando, tá melhor do que tava. Entrou um caco, não é verdade? Caiu no buraco, tava um caco velho. Na hora que eu tirei do buraco, ficou nova, bonita, penteada, cheirosa, banho tomado, roupa trocada. Mas caiu ou não caiu no buraco? Caiu. Aí minha mãe está passando. Minha mãe que está vindo. Minha mãe está sentada ali, ó, de camisa azul. Depois vocês vão ver minha mãe. Depois vocês vão olhar. Até levantaram para ver. Eita aí. Minha mãe está ali. Aí minha mãe vai vindo pelo mesmo caminho. Só que eu já sei que tem um buraco. Eu já sei que tem um buraco. Mãe, passa por aqui. Entendeu? O buraco está aqui. Minha mãe está atrás, está atrás. Onde minha mãe vai passar tem buraco? Vai cair? Imaculada Conceição. Entendeu? Se eu salvei a outra bendita que caiu no buraco, dei um banho de mangueira de caminhão de bombeiro, troquei a roupa, botei uma maquiagem na cara dela, foi tudo novinho. A minha mãe, ela nem caiu, já veio arrumada de casa. Pode passar, minha mãe bonitona passando. Se eu salvei aquela que caiu, quanto mais a minha mãe que não caiu, eu salvei excelentemente. Foi isso que Deus fez. Mas por que minha mãe não caiu no buraco? Porque ela tem visão de raio-x? Ela tem adivinhação? Estou adivinhando que tem. Foi? Ela não caiu por causa de quem? Do filho. Foi por causa de mim. Mãe, se eu não tivesse aqui, a senhora ia se estabacar. Ia se esborrachar no buraco. Sim. Minha mãe não caiu no buraco por causa de mim. Porque eu sabia que tinha um buraco ali. Falei, não, aqui a senhora não cai não, deixa eu te proteger. Em previsão dos méritos do filho, a mãe foi preservada da mancha do pecado. Então ela é a Imaculada Conceição, aquela que começou e colheu o fruto, na liberdade escolheu desobedecer a Deus. Esta, a Virgem Santíssima, na sua liberdade, resolveu obedecer a Deus. Por isso, depois que o anjo aparece para ela e que o anjo dá essa boa nova, depois dele tomar um susto, quase infartar, colocar um trem no coração, que quase que o anjo infarta quando ele vê aquele coração ardente de amor por Deus, o anjo dá a boa nova para ela e volta para o céu. Aí ela, ao invés de exigir, o que ela faz? Oferece. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. É a virgem oferente. A gente vai até cantar essa canção, né? Depois, agora não, depois quando chegar o momento dela. É a virgem oferente. Ela que poderia falar, olha, agora eu sou a mãe do teu filho, hein? Você pode, manda uma meia dúzia de anjo aqui para arrumar minha casa, porque eu não quero mais fazer isso. Sim, estou precisando, manda um anjo aí para fazer comida, porque eu também não quero mais fazer. Não quero, você é a mãe do teu filho. Cadê os benefícios de ser a mãe do teu filho? Onde é que está? A gente às vezes quer benefício porque a gente é cristão. Não entendeu coisa nenhuma. Entendeu coisa nenhuma. Mesmo ela, sabendo que seria a mãe do Filho de Deus, ela diz, ad sum antile sui, fiat voluntas tua, eis aqui a tua escrava. Ela não diz serva. Eu não gosto muito dessa tradução, porque o servo faz um serviço. Quem faz um serviço tem direito a uma paga. Ela não teve paga nenhuma. Ela diz, eis aqui a tua escrava. E o escravo nem se valia, nem se pertencia. O escravo era uma posse. O escravo, ele era uma posse. Por isso, na consagração, que a gente canta às vezes, a gente fala como filho, não tem problema. Mas a oração no latim está rex, R-E-X. Essa palavra em latim significa coisa. Por isso que a gente também reza
como coisa e propriedade vossa. Rex é coisa, porque ela se coloca como escrava, e escrava não é alguém, é coisa. Mas isso não diminui a nossa dignidade e nem nos tira a filiação divina. Isso nos coloca inteiramente nas mãos de Deus. Aprendamos então com a Virgem Maria a não exigir, a oferecer. Aprendamos com a Virgem Santíssima em todo o tempo a amar a Deus sobre todas as coisas. Que ela interceda por nós.